Vamos lá, você já se perguntou qual que é o segredo por trás dos conteúdos que dão certo, os conteúdos que viralizam, aqueles conteúdos que você olha e tá super engajado, um monte de gente comentando, compartilhando, e às vezes nem faz tanto sentido, porque aquele conteúdo nem foi tão bem planejado, aquele conteúdo nem foi tão bem executado, e você fala: "Putz, nem tem uma estética tão legal, mas deu super certo". E ao mesmo tempo, em contrapartida, você olha alguns conteúdos super legais, super bem produzidos, super bem planejados, que você vê que a pessoa teve um carinho especial na hora de desenvolver, e ele não teve um engajamento, nem deu certo e sem querer, por um acaso, você acabou caindo ali. E aí você olha e fala, tipo assim: "Puta, esse conteúdo merecia ter mais visibilidade, queria que muitas mais pessoas pudessem conhecer esse conteúdo, mas ele simplesmente passa batido". Bom, eu já vou te dar um spoiler, isso não é mágica, isso não é sorte, isso não é algoritmo, pelo contrário, tem uma explicação técnica, e o nome disso é regra Maia. E se você cria conteúdo, consome conteúdo, vende alguma coisa pela internet, ou simplesmente quer entender um pouquinho mais de como funciona tecnicamente essa magia que faz com que alguns conteúdos viralizem mais do que os outros, cola comigo que a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Bom, vamos lá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu gosto de falar sobre audiovisual, que é a minha área de atuação. Gosto muito de falar sobre marketing e sobre criação de conteúdo no geral. Regra Maia, o que que é isso? Vamos lá, você consegue imaginar um vinho novo sendo servido num barril velho, aquele gostinho, delícia de vinho numa sexta-feira à noite? Ou então, numa sexta-feira à noite, você tá num rolê e aí você encontra um cara e você fala: "Puta, eu conheço esse cara de algum lugar", mas aí você vai ver, o cara é um gringo, tipo assim, nem do Brasil é impossível que você tenha conhecido ele. Esse é o coração da regra Maia. E o que que é a regra Maia? Na tradução livre, Maia significa o mais avançado, porém ainda assim aceitável, que é uma linha tênue entre o uau e o eca, o ponto exato onde o novo parece familiar e o conhecido, de alguma forma, parece uma novidade. A natureza humana, ela curte rotina, mas ela também curte uma novidade. O ser humano, ele é um bicho de hábito. A gente é programado para poder viver dentro dessa zona de conforto, porque isso traz segurança pra gente. Mas em contrapartida, ao mesmo tempo, a gente também gosta daquele friozinho na barriga, a gente gosta da novidade, a gente gosta do desafio. Isso é biológico, isso é psicológico, isso é marketing. A real é que a gente vive nessa linha tênue entre o que me instiga e o que me tranquiliza. E a regra Maia, ela vem justamente para poder ajudar você a entregar um produto novo, um vídeo novo, um conteúdo novo, sem que isso cause uma estranheza e traga essa sensação de familiaridade e de segurança. A gente chama a regra Maia de o ahá estético. O que que é o ahá? Tipo: "Ah, mano, eu conheço isso de algum lugar. Meu, que da hora". Então, tipo assim, até uma música que você escuta e você fala: "Meu, isso aqui me soa familiar. Eu conheço essa música de algum lugar". Ou então você vê um vídeo, aquela pessoa, do jeito que ela fala, ela te lembra alguém, ela te faz porque a gente é justamente isso, a gente é programado para poder buscar no novo coisas familiares para que a gente se identifique com aquilo. Quando a gente não tem relação nenhuma, isso causa estranheza, e aí, ao mesmo tempo, essa estranheza, ela vem para poder te afastar, que é o ECA, né, a gente fala: não curti muito esse som". Por quê? Porque você não tem familiaridade com aquilo, você não foi acostumado com aquilo ao longo da sua vida. E o legal é que para isso tem um estudo prático, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, que mostra que quando você apresenta vários objetos para uma pessoa escolher, objetos novos, né, carro, roupa, sei lá, comida, objetos, ela tende a achar mais bonito aquilo que ela tem mais familiaridade. Então isso quer dizer que, assim, se você apresenta 5 carros para um grupo de 20 pessoas, e de fato você olha ali, tem um carro que pra você ele é o mais bonito, mas isso pode não ser unânime ali naquele grupo, porque, parte daquelas pessoas pode ter crescido num ambiente onde os carros que ele conviveu e que ele viu crescer, fossem carros diferentes daquilo que para você é o mais bonito. Isso é a familiaridade. É por isso que geralmente quando uma empresa vai fazer um rebranding, ela não muda o logo de uma vez só e de uma maneira tão abrupta, a não ser que isso seja uma estratégia. Recentemente a gente viu muitas empresas passando por rebrandings, né, várias. E geralmente essas mudanças elas são sutis, justamente para poder não causar essa estranheza com o público que já está acostumado com ela. Quando uma empresa ela faz isso de uma vez só, então a gente tem um exemplo, por exemplo, me veio na cabeça aqui agora da Jaguar, eles mudaram radicalmente, mas por quê? Por uma dificuldade de venda, enfim, é um caso que dá pra gente fazer um vídeo falando só sobre isso. Mas eles decidiram mudar totalmente a estratégia e aquilo que eles estavam decidindo para a marca. E aí sim um rebranding radical, onde mostrou um novo visual, uma nova marca, direciona também essa marca para um novo público. Então essa é a primeira lição que a gente pode tirar do vídeo de hoje. Se você está querendo começar um negócio novo, é legal que você considere todos esses fatores, essa familiaridade na hora de desenvolver tanto o seu produto, ou até de repente na hora de criar um vídeo, na hora de você criar um conteúdo, que você possa pensar qual é a familiaridade que as pessoas vão ter com aquilo.
qual é o público que você quer alcançar com aquilo. Então o ahá estético, a regra Maia, ela vem justamente por causa disso. Quando você decide mudar algo que já está sendo feito radicalmente de uma hora para outra, isso pode causar estranheza. Afinal de contas, se ninguém reconhece o terreno, ninguém se sente em casa. E isso me lembrou um designer lendário chamado Raymond Loewy, que ele desenvolveu tudo que você imaginar na sua vida, você já deve ter visto muita coisa dele por aí. Já fez carro, já fez trem, já fez avião, ele já fez de tudo. E ele gostava de ficar exatamente nesse lugar, na linha tênue entre o que era familiar e o que era novo. E ele falava que é tipo andar na beira de uma piscina. De um lado, a água gelada da inovação e do outro lado, a água quentinha da familiaridade. E ele acertava muito porque ele entendeu que as pessoas, elas não gostam de algo 100% novo. Ninguém gosta de algo 100% novo. Elas gostam de inovação, mas mantendo ali os seus conceitos na zona de conforto. O que isso quer dizer? Ele falava que 85% de coisas atuais que as pessoas já conheciam, e ele colocava uma pitadinha de 15% de novidade em tudo o que ele criava. 85% do que já era familiar, 15% de novidade. E aí a gente entra na fluência, na disfluência e no ahá. E o que é isso? A fluência, a exposição, ou seja, você vê muito de um tipo de conteúdo, faz com que você se familiarize com ele. Essa familiarização faz com que você passe a gostar daquele tipo de conteúdo. E isso daqui, mais uma vez, eu tô falando de um conteúdo, mas pode ser uma exposição a um produto, pode ser uma exposição a um tipo de vídeo, a um tipo de música. Para qualquer tipo de consumo, no geral, essa regra ela é válida. Então a exposição leva à familiarização e a familiarização faz com que você goste daquilo. Mas tem um perigo no meio disso tudo, porque a fluência demais, ou seja, o excesso de exposição e o excesso de familiaridade, dá sono. Literalmente. Então vamos usar como exemplo aqui um palestrante. Pega um palestrante que sobe num palco ali para poder dar uma palestra, e aí ele começa a falar a mesma coisa, os mesmos chavões, as mesmas teorias, os mesmos tipos de slide. Putz, você olha aquilo ali, vai te dar sono. Então você olha para o público, o segundo slide do cara, já tá todo mundo no celular, já perdeu ali a chance de prender a atenção desse público. Por quê? Porque é familiaridade demais, você já conhece aquilo que ele tá falando já te faz sentido, você já aprendeu, você já entendeu. Então um palestrante que fica falando muito do mesmo, mais do mesmo que seja um palestrante novo que você não conhece, mas aquilo que ele vai falar, aquele conteúdo, é um conteúdo que você já tá familiarizado, é normal que você se perca se perca com a sua atenção, que você não vai ficar de ouvido naquilo tudo que ele tem para falar, porque dá sono, essa é a realidade. O excesso de familiaridade traz sono. E por quê? Porque não tem uma surpresa, não tem a disfluência. Voltando, né, esse tópico aqui, é o tópico da fluência, que é a familiaridade, e a disfluência, que é a surpresa. A disfluência é a surpresa. E esse é o gancho que a gente precisa entender na hora de criar um conteúdo, um produto, um serviço, o que seja. A gente precisa trazer a fluência, como eu falei lá atrás do Raymond, 85% de fluência, 15% de disfluência, ou seja, 85% de familiaridade, 15% de novidade. E o que isso quer dizer? Se esse mesmo palestrante, no meio da palestra dele, ele joga aquele ponto de disfluência, aquela surpresa que você não estava esperando que ele fosse falar, é um exemplo ou alguma atitude, ou sei lá, um slide diferente, vem aquele ah, entendeu? É o ahá estético. Então, quando você sente esse ahá, é porque você conseguiu entender que aquilo é familiar, mas ainda assim tem algo novo para poder te agregar. Essa é a alma da regra Maia, o ahá estético. É justamente quando a gente entende que no meio da nossa zona de conforto ou daquilo que a gente já tá familiarizado, a gente tem uma surpresa e algo novo para poder agregar pra gente. E é tipo você ver uma música retrô com uma batida nova. Ou então você vê um design de um tênis totalmente futurista, novo, mas que ao mesmo tempo te lembra um Air Max ou um old school, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Quando você consegue ver que em algo novo, numa novidade, você tem algo familiar. Tem um cara que eu gosto muito de Counter-Strike, um jogo de computador pra quem não conhece, bem antigo, quem é da época das lan house vai lembrar. E enfim, esse tipo de conteúdo, esse tipo de jogo, ele tem um modo competitivo ali, existem times, enfim. Entra no outro universo também, papo pra mais um outro vídeo. Mas, quando as transmissões desses tipos de campeonato, elas seguiam o padrão da transmissão de futebol, então, narração, falando ali aquela coisa intensa, e é um tipo de jogo que tem, é melhor de 13, né, então pode chegar ali até mais ou menos 1 hora de jogo, por mapa, 3 mapas, então pode chegar até 3 horas, 3 horas e meia de jogo, de repente, do tempo de intervalo ali, fica uma coisa um pouco cansativa. E quando você tem essa narração muito maçante, te causa, tipo assim: "Nossa, não aguento mais", e aquilo se torna cansativo. Fluência pode dar sono. E aí tem um cara, que eu não sei se vocês conhecem, o Gaules, e ele revolucionou um pouco esse jeito de transmitir esses jogos. Então ele tem o direito de narração de vários campeonatos, da maioria inclusive, e ele entrou, há uns 5 anos atrás mais ou menos, com essa forma de narrar, onde ele,
na verdade, chamava uns amigos pra transmitir, ficava conversando, e às vezes o pau tá torando lá no meio do jogo, e eles estão falando sobre carro, eles estão falando sobre academia, eles estão falando sobre outros assuntos. Na hora de comentar nos jogos, eles zoam os jogadores, sabe, assim, tipo, é uma estética um pouco diferente que inclusive a Cazé TV recentemente fez também com o futebol, trazendo um pouco dessa transmissão um pouco diferente, apesar de manter um pouco dos padrões tradicionais, eles também fizeram isso trazendo, aquele ambiente de mesa de bar pra dentro dessas transmissões. E isso daí é o exemplo clássico e perfeito do que é a regra Maia. É você trazer algo que já está sendo bem feito, que te traz essa familiaridade, mas com esse pontinho de novidade. Então acho que deu para entender um pouquinho do que eu tô falando, né. Então aqui partindo para o final do vídeo, como que eu posso usar a regra Maia na criação de conteúdo que é, né, o foco principal aqui desse vídeo. Cara, vai lançar um produto novo, vai lançar um curso, vai fazer um vídeo, sei lá, independente daquilo que você está planejando fazer na sua criação de conteúdo, tenta pensar nisso, busca referência daquilo que você está fazendo que já está funcionando. Pega aquilo, transforma do seu jeito, traz os seus 15%, e aí eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir conectar com pessoas. Porque as pessoas se conectam com pessoas, e pessoas que a gente se sente familiarizado. Então mesmo que você seja um completo desconhecido, se junto nesse conteúdo você conseguir fazer com que essa pessoa se familiarize, e se sinta numa zona de conforto, ela vai te consumir. E aí, de repente, o seu produto pode ligar para ela, e ela pode, de repente, consumir você, seja o seu vídeo, seja o seu produto, seja o seu curso, seja lá o que você estiver fazendo. Transforme o conhecido em surpresa e transforme a surpresa em conforto. Então, já no final do vídeo aqui, eu separei algumas lições que eu aprendi ao longo desses anos criando conteúdo. E eu não tô falando só conteúdo para mim, conteúdo para todos os clientes aqui da agência. A lição número 1 é que o seu cliente, ele sabe mais do que você imagina que ele sabe. Então, às vezes, a gente chega achando que, tipo, nossa, vou levar esse cara para grupo. Não, cara, você não vai conseguir. Esse cara entende, hoje a gente tem muito acesso à informação, a internet tá aí, traz extremamente, traz novidades extremamente rápido, traz conteúdos extremamente acessíveis. Então as pessoas conseguem sim entender aquilo que você faz. E muitas vezes eu chego em reunião com o cliente que o cara sabe, às vezes parece mais do que eu, de criação de conteúdo, às vezes até de foto e vídeo mesmo. O cara chega, já sabe o modelo da minha câmera, sabe a lente que eu uso, sabe. Então assim, eh a primeira lição é entender que esse cara, o cliente seu que vai te consumir, ele às vezes sabe tanto quanto você sabe. Então é importante você testar. Ouve, testa, vai atrás, ninguém acerta de primeira, valida, faz o teste, erra, acerta de novo, até que você vai conseguir chegar no melhor modelo para sua criação de conteúdo ou para o seu produto. A lição número 2 é bem simples, é o que eu acabei de falar. Faça com que o familiar se torne uma surpresa e com que a surpresa se torne familiar. O negócio é você fazer com que essa seja a sua bússola criativa daqui pra frente. Você não precisa reinventar a roda, você não precisa reinventar, cara, nada. Faz o básico bem feito, usa o que já foi feito e aprende com isso. Cria algo novo, mas mantendo essa fórmula do que já foi criado. E a última lição, a lição número 3, é que às vezes o seu público nem sabe o que ele quer, até que você mostre pra ele. Tem aquela piadinha dos escoteiros, né, de tipo atravessar a velhinha na rua lá, tal, e ela nem queria atravessar, mas quando ela chegou lá do outro lado ela ficou feliz. É a mesma coisa. De repente ela nem queria atravessar a rua, mas na hora que você atravessou ela, ela curtiu. O seu público às vezes nem queria consumir seu conteúdo, até que ele chegou, gostou e ficou. Inclusive eu tenho certeza que se você assistiu esse vídeo até aqui é porque ele de alguma forma te agregou alguma coisa, trouxe um conteúdo legal pra você. Então, considere se inscrever aqui no canal, deixar sua curtida, compartilha com algum amigo que de repente você acha que vai fazer sentido entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo da regra Maia, né, do ahá estético. E claro, agora na hora de você criar seu conteúdo, tenta considerar todas essas informações aqui na hora de desenvolver. Lembra que a gente gosta daquilo que é familiar, mas a gente também gosta de um friozinho na barriga. Quer viralizar? Entrega o novo com cara do velho, entrega o velho com cara do novo. Todo esse todo esse ensinamento eu aprendi nesse livro aqui, ó, chama Hitmakers, Como Nascem as Tendências, é um livro do Derek Thompson. Esse livro é muito bom, cara, é muito bom. Esse é só um dos capítulos que tem lá e eu tenho certeza que se você considerar ler esse livro vai agregar muito na sua criação de conteúdo. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Se você comprar por lá, você me ajuda, claro. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, também vai ter um link aqui na descrição sobre a lista de espera para o Doma, Dominando as Oportunidades do Mercado Audiovisual. É um workshop que eu fiz e eu transformei ele num curso, e hoje, por enquanto, ele está fechado, mas a gente já está com a lista de espera aberta. Se você tiver interesse em aprender um pouquinho mais comigo sobre criação de conteúdo no geral, dominar as oportunidades que o mercado audiovisual pode trazer para você, clica no link ali embaixo, deixa suas informações que o meu time vai entrar em contato para poder pegar
ali e te dar mais informações sobre essa lista de espera, quando vai abrir, enfim, a gente vai entrar em contato com você. Fechou? Obrigado por você que ficou aqui até agora, espero que tenha te agregado de alguma forma e logo logo estamos de volta aí com mais um vídeo. Tamo junto, valeu, um abraço.